Iniciamos mais um podcast da coluna do Nenê, áudio e vídeo. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa que faz parte da propaganda, da comunicação do Rio Grande do Sul. Eu diria que ela já esteve em todos os cargos mais importantes da propaganda gaúcha, né? E tem uma vida voltada para isso. Eu tenho esse hábito e então eu costumo não apresentar os meus entrevistados. Então vou pedir que ela se apresente e dali a gente vai bater um papo que eu tenho certeza vai ser maravilhoso. Maravilha, prazer estar aqui contigo, Nenê. Tantos momentos aí que a gente se encontrou falando de todos esses momentos que tu comentou, né? Exatamente. Das várias etapas aí profissionais. Mas o bom é que a gente sempre vê tu se reinventando, né? Agora aqui no modelo de podcast, a gente já falou muito, já escreveu muito, agora a gente também está aqui em vídeo. Que legal, que bacana. Muito feliz de estar aqui contigo. Mas enfim, deixa eu me apresentar então. Eu sempre gosto de dizer o que não está no LinkedIn, né? Porque todo mundo quando vai no LinkedIn já tem lá todo o currículo da pessoa. Mas eu sou uma gaúcha de Rosário do Sul. Rosário do Sul, já sabia. Vim para Porto Alegre muito cedo, fazer faculdade, estudar e entrar nesse universo da propaganda, né? Comecei com 16 anos a faculdade e não parei mais, que estudar para mim é um vício gostoso, assim, porque eu continuo ainda investindo nisso o tempo inteiro. Mas aí fiz comunicação, depois logo em seguida fiz pós-graduação em marketing estratégico. Depois acabei fazendo outros cursos e até que cheguei à neurociência, acredita? Eu sempre fui muito curiosa, assim, de por que as coisas acontecem, né? E no mercado publicitário como um todo, na propaganda, a gente precisa entender, né, o porquê das coisas, das decisões dos consumidores. E aí acabei fazendo um pós em neurociência, me apaixonei, continuo estudando aí, porque é um universo espetacular. E aí, paralela a essa veia estudante, que eu vou ser uma eterna estudante, eu fui fazendo a minha carreira profissional, comecei na área de marketing, bem peculiar, comecei numa fábrica de armas, né, na Taurus, que na época eu fazia um trabalho de comunicação interna, era super focado para o mercado interno, né, enfim. E aí de lá não parei mais, fui indo, eu sempre fiz essa associação, assim, parece que uma experiência foi me levando a outra automaticamente, assim, eu saí de lá para um fornecedor da Taurus, que era um fornecedor de RH, que também para mim foi uma escola, AST é o nome da consultoria, e lá eu fui comercial, marketing, tia do cafezinho, um pouquinho de tudo, porque era um negócio que estava começando e a gente estruturou o negócio. Hoje é uma das maiores consultorias de RH, né, que existe aqui no Rio Grande do Sul. De lá, eu saí aí eu cheguei num momento que eu estava assim, nossa, eu já estou numa posição, nesse momento aí eu estava numa posição, quando eu me dei conta, eu estava no RH, né, eu estava na verdade no marketing, mas numa empresa de RH, fugindo dos meus objetivos um pouco, assim, apesar de estar fazendo parte daquela história. Sim. Eu disse, quer saber? Eu preciso voltar para propaganda, eu preciso trabalhar em agência. Mas eu estava com meus 20 e pouquinhos anos, para eu entrar no mercado de propaganda agora, eu vou ter que voltar alguns passos, começar do nada, não tenho experiência. Aí comecei numa agência bem pequena, mas é uma agência querida, que existe até hoje, a Vento Comunicação, da Giana. E aí fiquei um ano lá. Na Independência, né? Na Independência, isso, a Giana Miller. E fiquei um ano com ela, aprendendo também como fazia, enfim. Mas eu sou acelerada, né? Preciso de mais. E aí, nessa de querer um novo desafio, eu olhei para o mercado na época. Guria ainda, né? Naquela época. Olhei para o mercado e, mas não sei, tá faltando alguma coisa que eu tinha que começar com uma coisa diferente. Solteira ou casada já? Nessa época já estava casada já. É que sou uma pessoa de relacionamentos longos, né? Estou com meu marido há 27 anos, então já faz tempo. E aí... Tu não fica... Porque eu tô a 60. Então estamos na mesma. E aí eu fui a São Paulo
e conheci, na verdade, fui fazer uma experiência em São Paulo, entender um pouco como é que estava o mercado lá, conheci a Debrito lá, e, na verdade, eu conheci porque eu fui no HCor, que na época era cliente da Debrito, e no marketing, e o marketing estava indo numa reunião na agência. Eu disse, posso ir junto? Quero conhecer essa agência. Aí fui. Resumindo, uma semana depois eu estava com um projeto embaixo do braço para apresentar para eles, dizendo, vamos levar a operação da agência para Porto Alegre. E por que isso, né? Porque eu entendia que o estilo da Debrito de fazer propaganda naquela época era muito determinado pelo atendimento. Os sócios, né, os Debritos, eram profissionais que vieram oriundos do atendimento e tinham uma pegada muito próxima dos clientes. Os clientes estavam há mais de 20 anos na casa, enfim, tinha uma relação muito próxima. E eu, como venho dessa área de atendimento, eu achava legal aquela proximidade, enfim. Na época, a Debrito era 17ª em faturamento nacional, era uma potência na área pública, e eu lembro bem direitinho. Quando a gente anunciou que a Debrito estava começando em Porto Alegre, aí teve um colunista que colocou assim, bomba, bomba, eleições chegando, Debrito desembarca em Porto Alegre. As pessoas imaginavam que de alguma forma tinha alguma coisa a ver com o governo. Não tinha, eu nunca tive relações com o governo, né? Na verdade, a operação aqui sempre teve clientes privados. Que ano foi isso? Foi 2008. 2008? Por aí, 2008, 2009. Então, a gente começou a operação, na verdade, começamos 100 clientes com objetivo de prospecção, eu fiz um projeto. Na época, eles tinham muito cliente da área de saúde, e a gente foi nesse foco, né, tanto que depois atendemos Unimed, Mãe de Deus, enfim, vários clientes dessa área. E aí começou a operação. Eu, meu computador e muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Mas, realmente, a gente começou do zero, né? E aí, eu fiquei à frente da Debrito como CEO por 10 anos. A gente chegou a ter uma operação aí com 80, quase 90 pessoas. Até desses 10 anos, passando esses 10 anos, na verdade, eu sempre considerei, né, Nenê, que eu me considero uma pessoa empreendedora. Mas naquela época eu já empreendia dentro da operação da Debrito, né? Apesar Debrito era tu. Era uma operação que eu me sentia muito confortável ali na gestão, enfim. Debrito era tu. Mas, nessa época, me surgiu também, pelas meus momentos de estudo, enfim, me surgiu uma vontade de fazer uma operação um pouco diferente do modelo convencional de agência. E aí, eu já estava com o Cristiano Fragoso, né, meu grande colega de Debrito, e aí a gente pensou num novo modelo de negócio, que foi a Duit. A gente abriu a operação da Duit com a plataforma do Ecosys, com o César Paz, né, que era nosso sócio, então éramos nós três. A gente abriu uma consultoria focada em branding. E que essa consultoria, na verdade, ela tinha um ecossistema por trás. Então, cada uma das empresas do ecossistema, ela tinha uma especialidade. E todas operavam em conjunto. Então, era um novo modelo, era um novo negócio, me encantei por esse novo modelo, mais flexível, menos engessado, né? Totalmente independente de gerenciamento de mídia, que era uma época também que o mercado estava mudando. E aí, eu acabei saindo da operação da Debrito e comecei esse novo negócio. Fechou a Debrito ali depois? Depois acabou fechando, porque as relações dos clientes eram muito pessoais, assim, né? Eles tinham a operação aqui, ela era independente, né? Ela não tinha uma relação. Mesmo tentando, é difícil alguém chegar de fora ali e administrar os relacionamentos. Esse nosso negócio não merece distância. Não tem como, na verdade. Não tem. Aí, estou eu empreendendo. O que acontece no meio... Na verdade, muito engraçado, porque a gente começou o negócio no final do ano, quando começou a pandemia, na virada ali. Aí, a gente fechou o primeiro cliente, digamos que foi 15 de fevereiro. Cliente fixo. 23 de fevereiro, se não me engano, fechou tudo. Exatamente. E a gente tinha que contratar uma equipe de 20 pessoas para operar para esse primeiro cliente. Conheci todo mundo online, né? Fiz a seleção online, abri uma empresa online totalmente remota, todo mundo na época, mas eu não tinha tido essa experiência ainda.
E a Duit aconteceu por 2 anos. Tava tudo... durante a pandemia, sobrevivemos à pandemia, né? Ultrapassamos, crescemos. E durante a pandemia, toca o meu telefone. Tava tudo certo, tava tudo ótimo, tava empreendendo. Toca o meu telefone, tem uma oportunidade que tem a tua cara. E eu, ai meu Deus, que será, né? Esporte Clube Internacional está buscando um diretor de marketing. Pensei em ti. Nossa. Agora eu vou te fazer uma... Ninguém sabe, eu acho isso. Algumas pessoas sabem. Quem era esse telefonema? Do nosso mercado. Renato Mesquita. Não. Dani Dubin. Não. Eu sabia a história pelo Renato Mesquita. Pelo talvez tenha um... Né? Foi o Alessandro, da SPM, que na verdade me disse assim, me perguntaram quem que eu indicaria, eu não tive dúvida, se indiquei. Eu sabia que o Renato Mesquita tinha. Também, acho que também indicou. Várias pessoas acabaram indicando, enfim. E aí eu, poxa vida, né? Pessoa colorada. Trabalhar com esporte é uma coisa que até então não me passava na cabeça, mas para quem trabalha com marca, time de futebol é uma coisa que não tem comparação, né? Tu surpreendeu o mercado. Ninguém esperava isso. Todo mundo esperava que tu não aceitasse. Que eu não aceitasse? Quando me falaram, eu disse, tá louco, cara. Pô, ela tá construindo o projeto da vida dela. Ela fez questão de mudar. Novo conceito, novo tudo. E aí eu pensei, pô, mas talvez a pandemia tenha feito com que ela refletisse um pouquinho. Mas eu não acreditei que tu ia pegar. As coisas acabaram conciliando para. Eu sempre conto assim, né? E eu sou uma pessoa muito coração, assim, óbvio. Não necessariamente coração colorado nesse caso que eu vou contar. Mas, enfim, participei do processo, seleção, enfim, estava dentro da dinâmica, enfim. E foi em meio à pandemia. E eu comentei, na época, com meu pai, que é muito colorado. Sou filha de um pai com 3 meninas, né? Então, eu sou a última, mais nova. Ele não tinha com quem falar sobre futebol, a vida inteira falou comigo. Então, eu também gostava bastante de futebol. E eu comentei, pai, tu não vai acreditar. Sabe quem me procurou? O Inter. Poxa, bem agora que eu tava nesse momento e tal. E num primeiro momento, eu tava querendo as 2 coisas. Eu pensei, não, eu vou dar conta. Eu continuo com a consultoria e, né, consigo abraçar as 2 coisas. Sabia eu, né, o tamanho do... E comentei com ele ficou muito feliz, enfim. Isso foi numa segunda-feira. Na sexta-feira, ele acabou descobrindo que estava com Covid, e aí estava já com o pulmão comprometido, enfim. Foi internado, hospitalizado, entubado e acabou falecendo. Só que quando eu soube que ele estava com Covid, eu larguei o processo de seleção e disse, gente, desculpa, não vou conseguir, óbvio. Fui pro interior, ficar com a minha família. Fiquei lá mais de 15 dias e já tinha até assim, tá, deu, não era pra ser e tá tudo certo. Só que quando eu voltei, eles me ligaram, não, a gente tava te esperando e tal, a gente entendeu que tava no momento pessoal. E eu acabei aceitando, assim, né, eu disse, vá aqui, né, é algum sinal, enfim, vamos lá. E aí comecei o desafio lá com a Avancini no marketing do Inter. O Avancini era vice-presidente, eu entrei como diretora de marketing. E foi uma experiência muito bacana. Foram 3 anos, parece que foram 20. Que é realmente, todo mundo me dizia isso, mas é intenso, né? 24/7. A gente está no momento agora que, dependendo de quando a gente tá gravando hoje, não sei quando vai ao ar, mas talvez tenha mudado a situação. Nem vou comentar qual é a situação hoje, porque quando for ao ar já pode ter mudado. Mas o marketing, ele está sempre dependendo, né, de resultados, das coisas acontecerem. É tudo muito imprevisível, mas a gente conseguiu fazer muita coisa, um trabalho que, começando pela construção, né, do momento de marca do Inter, a resultados, né? Aí, sabe que é o que... Tu diz uma coisa absolutamente correta. Eu fui convidado pelo Avancini para assistir Inter e River no camarote dele. Ele tinha um camarotezinho para 6 pessoas, 8 pessoas. E eu me lembro que a gente perdeu uns pênaltis. E ele me olhou e disse assim, sabe quanto nós perdemos hoje?
Nenê, eu não sei como é que eu vou recuperar isso. Como é que eu acordo amanhã? Né? Então, ele disse, cara, isso foi a pior coisa que podia ter acontecido. Né? Porque as previsões nossas não eram essas e tal. A gente trabalha sempre com plano A, plano B, plano C. Mas, assim, o que eu acho bacana também, que nesse período foram 3 anos. A gente, neste período, o Inter não teve nenhum título. Porém, os nossos títulos do marketing, em termos de resultado, receita, inclusive reconhecimento, foram vários, né? E aí eu acho que é o grande desafio, a gente fazer apesar da bola não entrar, né? Então, toda nossa construção... Como é que é isso? A gente tem que com caras que não entendem do teu lado sobre isso. É que a gente não pode trabalhar pensando no campo. A gente trabalha sempre pensando na paixão das pessoas, né? Eu posso... Sim, mas... Na hora que a bola não entra, o estádio fica pé da vida, todo mundo manda lá, vou me desassociar, nunca mais. Semana que vem, né, as pessoas já estão... de novo. É uma coisa que também as pessoas... É diferente de qualquer outro produto. Eu tive uma indisposição com um produto num varejo. O que eu faço? Não venho mais nesse varejo, troco o varejo. Se eu tiver uma indisposição com o Inter, eu não vou amanhã, não. A partir da semana que vem, sou gremista agora, né, de coração. Tu pode deixar... Como diz um amigo meu, eu troco de mulher, mas não troco de time. É, mais ou menos isso. E é uma paixão muito visceral, né? Tem uma relação muito genuína das pessoas de voltar a acreditar e faz parte do nosso dia a dia. Mas o que a gente fez, que eu acho que foi a grande sacada do nosso período de gestão, foi criar um programa de sócios, que hoje ainda é um sucesso, né? 150 mil sócios, é o segundo maior clube com número de sócios do Brasil. Foi criar um programa baseado não no campo, mas baseado em benefício para as pessoas. Por exemplo, eu pago a mensalidade. Eu não posso contar que essa pessoa vai seguir pagando a mensalidade só nos dias que o Inter ganha. Eu preciso que ela seja fiel ao clube. Mas ela também é fiel às contas que ela tem para pagar, a tudo que ela coloca junto com os boletos. Então, a primeira coisa, quando eu não estou satisfeita, corta o clube. Só que se eu fizer um cálculo racional com ela, de dizer o seguinte, olha, tu vai pagar a tua mensalidade de R$ 29,90. Só que tu vai ter 50% de desconto 50% do valor da mensalidade, tu vai poder receber de cashback no Zé Delivery. Tu vai ter até 40% de desconto na Panvel. Se tu toma remédio contínuo, tu já pagou a mensalidade. E outros benefícios. Então, a gente fazia com que as pessoas percebessem, tu tá pé da vida, né? Mas é mais barato tu continuar sócia e semana que vem a gente conversa. E isso aconteceu realmente, assim, a gente conseguiu manter o número de sócios. E o principal, quando a gente começou o trabalho, nosso grande desafio era, temos 7, 8 milhões de torcedores. E nós temos uma capacidade de estádio para 50 mil pessoas. Como a gente vai ter mais sócios? Nós já temos 100 mil sócios. Como é que faz? As pessoas querem ser sócias para ir ao estádio. Aí, quanto mais sócios, menos pessoas conseguem entrar nos jogos. Então, a gente criou uma campanha, junto com a Rock, inclusive, um novo conceito, que era o conceito Viva em Ti, que era para mostrar para as pessoas que o Inter não estava no Beira-Rio. O Inter estava junto com cada um dos colorados, seja onde ele estivesse. Então, a gente começou a mostrar isso para as pessoas. Não importa o que aconteça no campo, se tu vai ou não ao campo. O Inter está com a gente e ele precisa da gente. Então, a gente começou a fazer uma série de outros produtos, inclusive, para levar o Inter para as pessoas, para elas viverem a emoção de estar com o Inter. E dentre produtos e outras coisas, claro, a gente sabia que o celular era a forma da gente chegar até as pessoas. A gente lançou um novo aplicativo, Mundo Colorado, que lá tem muito conteúdo exclusivo, né? Bastidores, o que as pessoas querem saber não é o que está na gaúcha. As pessoas querem saber como é que foi a preleção, como é que foi a resenha do ônibus, como é que foi depois, né? Então, a gente conseguiu cada vez mais criar essa cultura de mostrar os bastidores e deixar esse conteúdo exclusivo para quem é sócio colorado.
Então, assim, de uma forma muito resumida, mas isso eu acho que é uma fórmula de sucesso, né? Entender que a gente precisa de uma base de sócios pagantes para que isso possa acontecer independente do resultado, manter uma receita. E, além disso, sócios é uma base do marketing, né? A gente ainda tem patrocínios e a gente tem licenciamento. Então, a gente cresceu também muito com a questão de patrocínios, uma época que a gente saiu do convencional, né, Nenê? Assim, tem gente que ainda acha que patrocínio é colocar marca na camisa ou na placa, né? Mas a gente tem N formas de fazer isso. E a gente mostrou isso, que é possível. E produtos licenciados é um mundo, né? A gente hoje tem resort do Inter. A gente tem... Quando a gente começou a operação, a gente tinha a grande maioria, digamos, sei lá, 70%, 80% dos produtos licenciados eram Adidas, os produtos da nossa marca esportiva. Hoje, a gente conseguiu equilibrar outros produtos de outras coisas 50-50 com a Adidas. Então, a gente não deixou de vender Adidas, a gente só aumentou. Sim. Mas a gente conseguiu colocar outros produtos que geram faturamento para o clube. Então, tudo isso fez com que, nesse período, a gente bateu todas as metas, todos os recordes aí de faturamento. Apesar de a bola não entrar. Como é que consegue fazer isso num estado essencialmente azul e vermelho? Esse é o desafio. A gente tem uma... Porque tem um ranço, né? A gente tem uma relação... Se eu anunciar só no Inter, né? A gente conseguiu quebrar esse paradigma. Pela primeira vez, a gente teve um anunciante que foi patrocinador de um clube e não de outro. Que foi a Estrela Bet, no Inter, no caso do Inter, e a Esporte da Sorte, no caso do Grêmio. E isso também fez com que as pessoas percebessem que é possível. Ah, pois é, mas se eu fizer um investimento pro lado de cá, o outro lado, de alguma forma, vai parar de consumir o meu produto. E a gente tem pesquisas que mostram que isso não é verdade. Ao mesmo passo que eu tenho pessoas, de repente, mais fanáticas, mais envolvidas, que por um período elas ficam chateadas ali, eu também tenho a pessoa que do outro lado pensa a mesma coisa, acaba equilibrando. Essa régua, ela acaba equilibrando. Nem todo mundo está o tempo inteiro pensando, né, se o patrocinador do meu clube é X ou Y. O que faz a diferença é como esse patrocinador atua. Não adianta patrocinar os dois e não fazer nada para nenhum. Outra coisa é, por exemplo, o nosso exemplo lá de Estrela Bet, a Estrela Bet chegou no mercado dizendo, eu não sou patrocinadora, eu sou torcedora do Internacional. E se posicionou de um lado. Só que ela não chegou de qualquer forma. Ela foi a primeira patrocinadora do futebol feminino do Inter. Sim, eu me lembro. E, mais do que isso, ela disse o seguinte, a gente criou na época a campanha para eles que se chamava Aposta Nelas. 5% de todas as apostas a gente vai doar para o futebol feminino. Então chega com um propósito, chega com uma história. Isso nem um adversário olha com um olhar ruim. Sim. Porque, poxa, tá investindo, tá entrando para fazer parte do jogo, realmente, né? E não só para colocar uma marca, né? E, então, acho que foi um exemplo de como isso pode funcionar. Da mesma forma, a Esporte da Sorte com o Grêmio fez algumas apostas ali específicas para o Grêmio, né? Então, outros exemplos que a gente teve com o Soares, marcas que vieram com... Muita gente só pensa na camisa, né? É que a camisa é uma parte, né? É uma parte, eu ficava fico ainda muito pena. Eu digo, pô, você investe horrores na camisa e o cara faz um gol e tira a camisa. Tem tantas situações, né, que ou tira a camisa. Na verdade, claro, a camisa, qual é o foco da camisa? Tanto camisa quanto placa. Isso da mídia, né? Camisa é uma coisa que tu continua com ela e tu circula com ela e tu vai continuar com essa marca. Mas só o patrocinador master carrega a marca em todas as camisas, né? Os demais só nos dias de jogos. Ao mesmo tempo, placa e camisa, elas te dão mídia, visibilidade. Muita mídia. E antes, eram os principais meios de exibição, né? E teve um tempo, TV. Antes de ti, evidente, que os veículos cortavam... Muitas vezes cortavam a cena para não aparecer a mídia, né? Para não aparecer. Só que hoje, a gente tem inúmeras formas de fazer com que a marca participe
da relação com o torcedor, sem necessariamente ter exibição de marca, ou não somente tendo exibição de marca. Não adianta eu ter 15, 20 anos de patrocínio e não interagir com essas pessoas, né? Então, eu sempre digo, se é para colocar só a marca na camisa ou numa placa, escolhe outra mídia. Escolhe outra mídia. Inclusive, tu vai ficar na placa do campo hoje cheio de bets, né? Impressionante. Tu não tem mais a exclusividade da tua marca aparecer ali. A primeira coisa quando eu chego no estádio é olhar todas as bets que tem e não ver que a Bet, que é a principal patrocinadora do Inter, diz que é Bet. Então, eu acho isso terrível. E tem outros que não falam, que não estão com a dupla Grenal e são líderes de mercado. Exatamente. Então, assim, primeiro, não que não funcione. Não funciona só isso. Aí eu vou dar exemplos de outras marcas, por exemplo. A Gerdau foi um negócio que nós fizemos durante a minha gestão. A Gerdau, ela não estava no futebol do Rio Grande do Sul. Ela estava em Minas, no futebol, no vôlei, muito forte. Tudo. E a gente dizia para eles, nossa, vocês, né, a marca daqui, a Gerdau, precisa estar conosco aqui no futebol também. E eles nos disseram, bom, a gente pode estar no futebol, mas a gente tem verbas limitadas neste momento para isso. Foram para a base. Aí, qual foi a opção? Gerdau, o conceito da Gerdau é o futuro se molda. O que a gente fez? Vamos mostrar que o futuro se molda. Vamos patrocinar a base do Inter e do Grêmio. Com investimento muito menor. Eu combati muito isso. Eles fizeram... Cara, uma empresa que se fez no Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul deu todo o apoio, tanto de governo, como financeiro, como tudo, né? Fizeram um negócio de prego, né? Sim. E foram... Aí chega em Minas, é Sada pra cá, é Atlético pra lá, Cruzeiro pra lá. Eu digo, que isso, cara? Então, a operação deles hoje está lá, mas, como a gente pôde ver, a gente trouxe o coração deles, que é daqui, né? De volta. Mas no sentido de viabilizar, Nenê. A gente também não pode ser... eu nunca tive, por exemplo, na minha gestão do Inter lá, nunca tive um Media Kit padrão. Vamos pensar o que a gente pode fazer para esta marca. Vamos pensar o que faz sentido para essa marca. Até porque um jogo não é igual ao outro. Nada. E eu não posso dizer para o Banrisul que ele vai fazer a mesma coisa que a Panvel. Não dá. São coisas distintas, né? Completamente. E, inclusive, já puxando a brasa pro meu assado, a Rock Sport nasceu a partir disso. Pois é, eu ia perguntar agora, como é que aí a dona Helena sai do Inter e diga agora... E aí, Eliana, que eu acho que vou fazer um ano sabático. Daí, Eliana, o que tu vai fazer? Não sei, estou pensando. Aí, meu sabático durou 15 dias, eu acho. Aí, de repente, ela aparece com a Rock Sport. O que é isso? Então, na verdade, a Rock já fazia parte, né, da tua vida. Da minha vida ali com o Inter, né? São 3 anos que nós tínhamos campanhas premiadas, reconhecimento da Globo. A Rock tem muito mérito, né, em todo o trabalho que a gente fez durante esse período. Mas eu dizia para a Rock, eu sentada na cadeira de marketing, eu dava esse feedback para o Fábio, para a Lara, para todo mundo lá. Gente, enquanto criação, enquanto criatividade, a Rock me atende 200%. Mas tem dores aqui que são dores de negócio. Eu preciso criar coisas para convencer as marcas a estarem comigo. Eu preciso olhar, não só com um olhar criativo, sim, mas não com um olhar de campanha. Eu sou um produto. Eu posso criar produto, eu posso criar uma série de outras coisas. Por outro lado, eu vi as marcas sedentas por fazer coisas diferentes e as suas agências, às vezes, chegavam com propostas para mim. Só que a proposta completamente, às vezes por falta de conhecimento, impossível fazer isso. A federação barra aqui, o clube barra lá, o estádio barra... Então, com esse cenário todo, e pensando na minha experiência do futebol, eu disse, cara, será que isso é uma realidade minha aqui? Ou será que isso é uma realidade do mercado? E aí a gente conversando, e aí o Fábio disse, Lina, quem sabe a gente não faz um negócio focado em marketing esportivo? Quem são os players do marketing esportivo hoje que trabalham com criatividade? Que o nosso diferencial é esse. Trazer a energia da Rock criativa para o mercado esportivo. Quando criou isso, eu me lembrei, eu vou te confessar aqui, eu me lembrei de um projeto que não deu certo
e baseado em gente importante no mercado. Sim. E com uma agência super criativa da época, que era a Nine, Sim, é verdade. do Ronaldão, Sim. bancada pela Ogilvy, Uhum. que era uma agência que tinha o maior time criativo do país. E, de repente, não deu certo. Eu digo, porra, cara, o que eles estão fazendo? Não deu certo esse projeto, que era um projeto que dinheiro não faltou, gente criativa não faltou. Mas é que tem que mudar o mindset, né? Não é uma Então, pois é isso que eu tô te agência de perguntando. marketing esportivo. Se fosse para ser uma agência de marketing esportivo, na verdade, eu teria especialistas em esportes dentro de uma agência. O nosso business não é esse. Nosso business é pensar num olhar de como as marcas podem aproveitar o esporte como plataforma para fazer as conexões com os torcedores. E tu me disse uma coisa em off que é bacana também. Não é o esporte de futebol. Não. O espectro é enorme, né? A gente está falando de todas as modalidades. Muitas modalidades que estão crescendo absurdamente. As pessoas não têm dimensão do quanto isso já reflete no dia a dia das pessoas. Então, as marcas, na verdade, não só as esportivas, mas a gente está vendo quantas collabs de marcas com o universo esportivo que estão vendendo pra caramba. Porque né, uma brincadeira que eu falo, o esporte virou moda, né? Porque a gente vê marca criando collab com o universo esportivo, a moda literalmente invadindo as passarelas e marcas de luxo entrando no ambiente esportivo. Porque, na verdade, existe uma tendência das pessoas cuidarem mais da saúde. Automaticamente, isso gera mais interesse pelo esporte e por tudo que cerca o esporte. Então, assim, não é só uma questão de audiência dos esportes, é uma questão de se relacionar com eles. Então, assim como eu tenho audiência de grandes esportes de massa, eu tenho interessados no beach tênis, eu tenho interessados em começar um esporte novo. A corrida é uma coisa que é uma febre. As pessoas estão correndo pra caramba. E isso movimenta, imagina, quantos mercados movimentam? Aliás, nós temos uma marca no Rio Grande do Sul, né? Tem case. Que é o Olímpicos, né? Que tem case disso, corre. Maravilhoso. Criou um produto desejado. E que por muito tempo foi errando. Foi para outros esportes, não deu certo. Foi para não sei o que, não deu certo. Pelo contrário, criticada. Teve que recolher os flaps. E hoje... E apostou em algo, pegou a curva da corrida, criou um produto, um produto a partir das demandas do consumidor e explodiu. Né? E está aí agora comemorando 50 anos, com 50 corridas, inclusive, que eles estão patrocinando. E não é só patrocínio. De novo, patrocínio não é colocar marca... Com tudo. Para exibição. Paixão. Os atletas terem... Fazer parte do jogo. Né? E tem muita forma de fazer isso. E a Rock se propõe a ser esse parceiro, né? E nós não somos uma agência, nós somos um parceiro que trabalha a partir dos investimentos das marcas em patrocínio. E aí, muda o jogo. Tem um case desse já, não? Sim, na verdade, a gente tem o nosso maior case, adivinha qual é? Esporte Clube Internacional, conhece? Sim. Não, mas uma coisa que é importante, tá? O olhar que a gente tem... Eu saí do Inter, mas o Inter não saiu de mim, né? Então, nesse caso, continuo atendendo junto com a Rock o Inter. Mas um case que eu não tenho como não comentar, que foi bem na minha transição, inclusive, é o case da camisa embarrada, que ele foi... espetacular. Sensacional, né? É o tipo de coisa que demonstra o poder de uma ideia. Neste caso, quanto valeu o Inter ter chamado a atenção do mundo que a gente não poderia, naquele momento, voltar ao campo. Eu pensei que iam relançar a camisa agora, 1 ano de enchente. Aquela camisa foi, assim, maravilhosa. Mas tu sabe que ela foi preparada para isso mesmo. Ela foi embarrada, né? Ela foi impressa com barro, enfim. Sim. E foi um absurdo sucesso, assim. Mas o maior propósito dela, além de, claro, ela ajudou a arrecadar verba para as vítimas da enchente, mas o principal objetivo era chamar a atenção do mundo para aquele momento. O próprio Grêmio foi beneficiado disso, né? No sentido de, gente, chegou uma hora que estava tudo normal, volta a jogar e a gente aqui numa situação absurda. Então, esse é o poder da comunicação, né? Isso vale, nesse caso, para chamar a atenção, mas ele vale para
conversão de vendas. Então, assim, a gente tem possibilidades, né, de negócios que são criados a partir do esporte. Vou contar uma novidade. Spoiler, assim, não gosta quase de spoiler? Não, né? Não, em primeira mão, né? Nós estamos lançando um novo produto proprietário da Rock Sports, junto com a 4D, que é a empresa do Sobes, né? Rafael Sobes, do Danilo, que é um produto completamente diferente do que tem no mercado. Existe uma nova onda de interesse das pessoas, não só pelo esporte, mas com esporte com entretenimento. É uma mistura de esporte com entretenimento. E o exemplo disso que a gente tem é a Kings League, que está explodindo, né? Começou no mercado europeu, chegou no Brasil. Neymar é o anfitrião, digamos assim, que trouxe para o Brasil. E a gente está lançando um produto novo que ele faz... não dá para comparar, porque não é o mesmo projeto, mas é um projeto 100% brasileiro e a gente vai lançar no Rio Grande do Sul. Então, vem aí uma nova possibilidade para as marcas patrocinarem, criarem coisas em conjunto, que é um movimento muito mais alternativo, né? Não tem tanta regra, assim, de pode, não pode. Então, é realmente as marcas criando junto com a criação do projeto, né? As marcas estão dentro da criação das regras, da estrutura do projeto. Tem ranço por ser rock? Em que sentido? Porque é uma agência? É. Não. Na verdade, até... Não, no cliente que já tem uma agência. Não senti. Não senti porque a gente pode trabalhar com uma agência, porque tu sabe que... mas as nossas relações hoje, Nenê, assim, eu sempre brinco, né? A gente está numa posição ou outra. Mas se eu não tenho esse produto, uma coisa é eu ter o mesmo produto. Mas esse produto que a Rock Sport faz hoje, eu não tenho nas agências, né? Eu não tenho alguém com um olhar de negócio para o patrocínio. Tem agência, inclusive, que me diz, que bom que vai ter alguém que vai cuidar dos patrocínios, porque normalmente o patrocínio não gera receita para a agência. Digamos assim, a marca patrocina futsal, futebol, vôlei, e ela só demanda para a agência a criação. Ela não ganha com isso. Então, muitas vezes, é até mais trabalho para a agência. A gente vai ter um cuidado de consultoria. Qual esporte é melhor? De pesquisa, de dados. Por que tu vai patrocinar X e não vai patrocinar Y? Né? Alguém em algum momento disse, eu gosto de futebol, vamos patrocinar futebol. Tá, mas o teu público gosta de futebol? Né? Faz parte? E se a gente pensar assim, as pessoas têm uma tendência a achar que o que eu gosto é o que as pessoas gostam. A gente vem aí com uma geração que está consumindo diferente. Né? Então, tem possibilidade, acho que tem negócio para todo mundo. Na minha opinião, as coisas se somam. É o que eu digo para todo mundo, não faz para ti, cara. Faz para o mercado. E aquela frase que a gente ouve já há bastante tempo, né? Não existe empresa forte num mercado fraco. A gente precisa trabalhar pelo mercado. Eu vejo o contrário, vejo como potência. Acho que a gente está com a Rock podendo mostrar mais possibilidade para as marcas investirem. Só que isso me assusta. Te assusta? Porque o mercado gaúcho não responde. Fala mais sobre isso. Eu admiro essa luta. Eu respeito muito o Fábio, tu, esses caras que lutam pela iniciativa privada, né? Do que aqueles que estão só na vaca leiteira de sempre, né? Que tá dando um pouquinho essa vaquinha, né? Não. Eu me dei o trabalho, né, de fazer um estudo em janeiro e fevereiro. É mesmo? Sobre o mercado de comunicação do Rio Grande do Sul. Juntando todas as prefeituras, o governo do estado, o Badesul e o Banrisul. Toda a verba pública. Toda a verba pública. Porque já não tem mais Corsã, já não tem mais CE, já não tem mais... 78% da verba de comunicação do Rio Grande do Sul está no mundo público. 22% no mundo privado. Então o Rio Grande do Sul é pobre nisso. Muito pobre em comunicação. Né? E se tu pensares que as grandes contas do Rio Grande do Sul já não são mais gaúchas em comunicação, né? Infelizmente. Infelizmente, né?
com todas as coisas que a gente tenta fazer, etc, etc, saíram e não voltam mais, né? Acho eu que não voltam mais. Existem esperanças que voltem, né? Mas eu te diria assim, né? Se vender o Banrisul, eu não sei o que vai sobrar de nós. Eu acho que por isso que a gente tem que se reinventar. Sabe? Por exemplo, tá? A gente está falando de uma verba de patrocínio, não de mídia. Então, olhar para a verba de patrocínio é uma forma não de entrar mais um player no mercado. Não. É de agregar, de mostrar valor de comunicação para o mercado. Né? Mostrar, gente, comunicação faz a diferença. Comunicação vende. A gente não está fazendo só coisas em função de conceitos. Não, a gente está mexendo os números no final do dia. Né? Então, é para isso que se investe em comunicação. Para criar marca, sim, obviamente. Mas, além disso, a gente precisa saber que comunicação é irmão gêmeos da área de comercial, né? A gente precisa fazer com que isso, no final das contas, gere resultado. E eu acho, Nenê, que a gente tem que... Eu sou uma pessoa positiva por natureza. Acho que a gente tem que fazer um movimento ao contrário. Se as marcas estão saindo, a gente também sai. A gente também busca fora daqui, né? Por que não? Hoje a gente tem uma equipe completamente híbrida hoje. Tem pessoas trabalhando em todo o Brasil. Por que não pode atender marcas de todo o Brasil? Né? Então, acho que a gente também tem que fazer um esforço, inclusive das marcas que são daqui, que são atendidas por outras agências fora daqui. Por que não? Né? Então, acho que não tem nada que nos impeça isso. Mas, de novo, essa relação... Eu nunca tive esse pensamento, assim, de... Eu sempre pensei em fazer e deixar algum legado com o que a gente está fazendo. A De Brito nunca teve conta pública. Agora que tem, né? Não, Rio Grande do Sul, tá? Não, tô dizendo, Brasil ela tá entre as 5 maiores. Na verdade, a De Brito sempre teve conta pública. Fiz a colocação equivocada. A De Brito, ela vive de conta pública. A De Brito Sul nunca teve. Tu tinha Multiplan, tu tinha... A gente teve sempre cercado no mercado privado. Shopping Barra. E foi uma agência que chegou a ser uma das agências que mais faturou em cima de mercado privado, né? Então, assim, acho que tem que tentar fazer diferente, né? E a minha experiência ali também na agência, a gente nunca dependeu dos modelos antigos. Eu disse, como diria o Dado Schneider, bem na minha vez, o mercado mudou e o comissionamento de mídia mudou. Então, a gente praticou ali na De Brito, no crescimento da De Brito, a gente já não tinha mais comissionamento de mídia como é o mercado convencional. É que tu tinha um cara... Eu cheguei diferente. E tu tinha um cara do teu lado do caceta, né? Esse cara é um diferencial no mercado. Acho que pouco aproveitado. Muito pouco aproveitado. Muito talentoso. Cada vez que eu converso com ele, eu aprendo. Não, é demais. É demais. Mas ele tá num... Cara, eu cheguei a dizer para ele, cara, tô te botando no ostracismo, cara. Não é, mas... Não. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo, mas o cara é um gênio. Tá focado na academia agora, né? Tá aí, não, ele é um cara que... Terminando o doutorado. À frente do seu tempo, entende? À frente do seu tempo. E eu acho que essa questão, assim, da gente olhar as coisas sobre outra ótica, sabe? Todo mundo faz assim. Tá bom, mas se todo mundo faz assim, não quer dizer que eu vou fazer também, né? Então, a Rocksport tá aí. O assado é melhor. A Rocksport tá aí para quebrar paradigmas também, né? Ela faz parte da família Rock, mas ela é independente, então a gente tem essa liberdade também de atuar em outros mercados. A gente tem alguns projetos, eu comentei mas a gente vai lançar outros que eu ainda não posso comentar, mas esse ano a gente tem 3 projetos muito interessantes de outras possibilidades para as marcas, né? E a gente também está com um projeto de formação, Nenê. A gente vai formar pessoas para trabalhar no marketing esportivo. Isso é importante. Tem muita gente, assim, olha, não sei mensurar o número de pessoas que me procuravam via LinkedIn, até hoje me procuram. Como é que eu faço para trabalhar no Inter? Como eu faço para trabalhar no Grêmio? Só que, na verdade, a gente precisa de pessoas com essa bagagem, né? Com um entendimento mínimo de como funciona o mercado esportivo. E aí, o que a gente vai fazer? Formar pessoas. Tem muita gente com talento para isso, mas aqui a gente tem poucas pessoas que tiveram a oportunidade de entrar no mercado esportivo. Então... E por que as pessoas cansam?
Quando eu falo com a Vancini, ele diz assim, graças a Deus. Então, mas a Vancini tem uma vida. Graças a Deus, sabe? Graças a Deus, mas continua, né? Com o coração lá dentro. Não, mas é que eu acho que tem uma intensidade que poucos setores têm, assim, por tudo isso que a gente comentou, né? Pelo modelo de negócio que depende... Tu acha que a pressão é maior? Pressão é enorme. É pressão misturada com paixão, né? É que a paixão é o que move a diferença, né? Por exemplo, a liderança do Inter e do Grêmio, ou de qualquer clube de futebol, a gestão é feita por torcedores, né? Eu ainda aceitei... O Betinho, por exemplo, disse que não volta mais. Mas ele também, né? Fez escola no Grêmio. Mas foi uma ótima passagem, enfim. Mas ele criou a gestão dele também, né? Acho que são momentos dos clubes. Eu também, assim, não é que não volte mais, mas eu acho que tu tem um período que as coisas acontecem, depois elas são cíclicas, né? Tem como... faria de novo, faria tudo de novo. Mas tem momentos, a gente tem fases. A nossa vida tem fases também, né? Hoje eu penso mais amplo, né? Dentro de um clube, tu acaba ficando dentro daquele universo o tempo inteiro. Hoje, na posição que eu tô... Tu acha que é uma bolha? Não é que eu seja uma bolha, mas é uma coisa que se repete, né? Repete. Toda quarta e domingo e as coisas se repetem. Mas também, assim, eu aceitei o desafio de ir pro Inter, porque na época foram contratados... Foi a primeira mulher, não é? Infelizmente, a primeira e única mulher diretora de marketing do Brasil. Mas não vai ser a única, daqui a pouco vem outra. Mas tu sabe, Nenê, que isso é uma coisa importante, né? Eu aceitei porque, na época, o Inter colocou 6 executivos de mercado. Eu te comparei esses dias com a Leila. A Leila, ela é necessária. A Leila é maravilhosa. O que é? Não quer jogar em gramado com piso sintético? Sabe por que a Leila é maravilhosa? Para mim, por uma questão básica. Olha o resultado. Fala o que quiser, com resultado. Então, não é uma questão assim da mulher pela mulher, da reivindicação pela reivindicação, não. É que ela foi, né, encarou um mercado, ela não foi a primeira, mas ela foi a primeira que deu certo, né? E ela, com muito talento, ela soube administrar isso. E personalidade, porque, claro... E aí é uma questão cultural, né? O mercado evolui, mas a gente sabe que é um histórico cultural de não ter a presença de mulher na sala. Né? Então, é uma evolução, acho uma evolução natural. Sim, porque eles pensam que tu tinha que entrar no vestiário. Né? E tu imagina como é que ela faz, né? Impressão no vestiário. Queria ser uma mosquinha para estar lá, ó, vendo. E agora, entra presidente. Entra presidente. Gente, isso é uma coisa assim, que é muito da nossa cabeça, né? Que bom que existe a Leila, que bom que vão existir mais mulheres. No sentido de olhar a mulher, ela tá ali para um pensamento diverso, né? Exemplo, hoje, coisa que as pessoas não sabem, 25% dos sócios do Inter são mulheres. Pagantes. Tu imagina qual é o tamanho da torcida feminina, porque para ser sócio a gente sabe que, de 8 milhões a gente tem 150 mil sócios. Então, de 150 mil sócios a gente tem 25% de mulheres. É muita coisa. Espetacular. Mulher que quer ir pro campo, mulher que quer consumir. Tu acredita que em 2023 foi o primeiro ano que a gente teve um corte feminino para as atletas e para as torcedoras comprarem uma camisa com molde feminino? Sim. Minhas a gente usava... minhas netas foram uns looks maravilhosos. A gente tem, da nossa grade de 22, 25 produtos, a gente tem quase metade femininos, opções femininas, porque as mulheres consomem, né? Então, isso é negócio. Eu falo de diversidade com viés de negócio. Se não tem resultado, é barulho. Tem que ter resultado, né? E aí a gente consegue virar o jogo. Gente, que loucura, né? Vamos ficar aqui até 3 horas. Mais um pouco, Mariana, muito obrigado mesmo. Espetacular depoimento. E o bacana é que tu falou mesmo, sabe? Falo. É. Sabe, pra ti, eu abro o coração. Fala. Eu quero dizer até que a gente já teve perrengue. Ela ficou muito brava comigo quando ela saiu da De Brito, mas depois a gente acertou. Né? Sou intenso. Mas depois a gente se acertou e, graças a Deus, vai tudo ótimo, bem. O Nenê quer contar tudo, não dá pra guardar segredo com o Nenê. Tu viu que eu já vim abrindo aqui o spoiler pra gente não ter problema. Mas, cara, muito bacana mesmo. Eu torço muito pela Rock Sport.
porque eu acho que é mais um mercado que se abre, né? Mais um mercado, mas como eu te disse, quando eu ouvi, eu digo, ai meu Deus, de novo tem aí uma Nine, né? Não, mas eu sei que o Fábio e tudo são pés no chão, entende? Que não é uma aventura isso, né? Mas eu tenho medo um pouquinho desse mercado, sabe, que quer, mas não quer, mas não quer. Tá, não, tá, vamos. Ah, não. Pô, tipo, falando com a minha mulher, acho que não vai. Então tem muitos, né, óbices que não tem recheio nenhum, né, que não consegue te convencer, né? Por que tu não quer? Né? Mas a gente vai assim mesmo. Mas vai assim mesmo e vamos e reverter esses números que para nós, né, ainda mais a gente que gosta, né? E uma geração que vem aí, quando a gente vê as faculdades de comunicação não fecha uma SPM da vida, né? Tudo isso é doloroso, né? Porque... Por isso que a gente precisa seduzir de novo. Seduzir a nova geração, seduzir o mercado, seduzir as marcas. E uma sedução que mostra que vale a pena. O esporte é uma grande plataforma para fazer coisas legais. Para fazer mais do mesmo é andar para trás, né? A gente está aqui para construir coisas diferentes. Então, assim, hoje eu escuto muita gente já, e tu vê o mercado se movimentando nacionalmente, né? Todo mundo querendo fazer, mas o que mais dá para fazer? O que mais dá para fazer? E eu tenho certeza que vão vir muitos cases da Rocksport, de outras agências e parceiros aí, porque tem muita tecnologia para colocar no jogo. E tem que pensar aí como tu vem dizendo desde o início, né? Cara, isso é negócio. É negócio. É negócio. Tem que pensar assim. Sim. No final das contas, para todo mundo. Falando com o Betinho, falando com você, disse, pô, gente, com essa lacuna ainda, por que vocês não abrem uma escola de negócios? Assim como tu quer fazer uma escola de formação, vamos uma escola de negócios. Nós não temos isso. A gente precisa de coisas, as pessoas dizem assim, não tem demanda. Não tem demanda para algum modelo que já existe, mas para alguma coisa que tu vai desenhar a partir da demanda, por que não, né? E eu acho que também as pessoas... uma coisa que eu sempre tentei me energizar de pessoas boas, pessoas do bem, sabe? Eu acabo bloqueando um pouco a energia negativa. Não vai dar. Então não vai dar, então. Vamos lá, vamos falar com quem acha que dá. Porque também é isso, assim, a gente precisa cercar de um ambiente positivo, né? Pessoas querendo fazer. Por isso que eu brigo pela palavra reconstrução. Eu acho isso terrível. Para mim, reconstruir é no mesmo lugar. Então, a gente pode avançar, né? Renovação. Renovação, verdade. E é o que a gente precisa, né, Nenê? A gente precisa renovar. Precisa renovar. A gente precisa renovar em todas as áreas, com certeza. Beijo, muito obrigado. Obrigada, eu adorei. A tua saúde. Saúde, sucesso para nós. Sucesso.